E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje falando sobre amamentação. Conosco aqui a doutora Mariana Grigoletto, médica pediatra, que aceitou o nosso convite aqui e brilhantemente está esclarecendo tudo que a gente precisa saber. Mamãe, papai, família, sobre amamentação. Quero aproveitar e reforçar isso que o padre Eduardo acabou de dizer no intervalo, viu? www.amensagemdodia.com, para você receber aí na sua casa todos os dias a mensagem do nosso querido Papa Francisco, né? Basta você entrar no site, fazer o seu cadastro e vai receber aí no seu e-mail todos os dias uma mensagem do Papa, viu? Vale a pena, viu, gente? Vale a pena. Doutora, a gente está falando hoje de amamentação, um tema muito bonito, que a senhora é apaixonada e está nos apaixonando para a gente entender cada vez mais isso e valorizar, porque é o milagre da vida. Agora, doutora, quanto tempo aqui geralmente, e se a mulher assim, por exemplo, ela tem um seio médio, outro seio grande, outro seio pequeno, isso não vai diferenciar no volume do leite ou pode, doutora? Nenhuma influência. Nenhuma. Isso não depende da anatomia da mulher? Não. Está amamentando, o leite vem, doutora? Toda mulher é capaz de amamentar. E a gente ouve... Em relação com o tamanho da mama, né? Doutora, a gente ouve assim, o meu leite, a minha mama secou. A gente ouve esses ditos populares assim, eu não consigo mais, o meu leite secou. O que significa isso? O que ela está querendo dizer? Na verdade, isso é o resultado desse processo que não foi adequado. Entendi. Né? Então, imagina uma mãe que não tomou o líquido que ela deveria, não se alimentou corretamente, o bebê não abocanhou de forma adequada. Então, se ele é totalmente relação de demanda. Então, se o bebê mama direito, ele suga, vai um sinalzinho lá para a nossa cabeça, e aí fala, produz. Então, se o nenê não aperta, eu falo com as mães no consultório, bem simples, como se fosse um botão. Nenê mama, apertou o botão. Vai lá para a cabeça, um sinalzinho, e a mamãe produz. Então, se esse nenê não abocanha adequadamente, não faz uma sucção adequada, esse estímulo é prejudicado. Não é verdade? Se essa mulher não está acolhida, não está se sentindo, não é, querida, apoiada pela família, não é? Como que ela vai produzir o hormônio do amor? Entendi. Então, nós já não vamos ter aquela produção como a gente esperava. Porque é importante, sim, alimentação, hidratação, carinho, receita, né? Carinho de todos. Qualquer receita, carinho. Carinho. O hormônio do amor, tem que estar em todas as receitas, tá? Então, hidratação para a vida, perfeito. Né? Alimentação, hidratação, carinho. Né? Ela precisa ser orientada, porque parece simples, Frei. Só pôr na mama. Né? Então, existe uma posição adequada para que essa pega, né, fique correta. Preparar a mama. Ela entender que isso é livre demanda, que nós não temos horário fixo, não é? Que não existe leite fraco. Leite, doutora, o leite é o alimento suficiente para o neném, doutora? Assim, ali no leite tem todo tipo de proteína, vitamina, de remédio, está tudo no leite ali, doutora? Tudo, e mais o carinho. E mais o carinho, né? Carinho, né? A relação que uma mãe traça com uma criança no aleitamento materno, nada traz isso, né? Então, é a oportunidade do casal, que eu falo, né? Hoje a gente não amamenta sozinho, nós amamentamos, né? Então, é a oportunidade do casal construir um indivíduo saudável do ponto de vista orgânico, né? Do ponto de vista, né, afetivo, emocional. Não existe nenhum líquido nem parecido com isso. Doutora Mariana, para isso acontecer, né? Às vezes, eu já ouvi aqui em outros temas nossos aqui, que é importante para aumentar esse afeto, esse carinho, essa relação mãe-filho, mãe-filha, marido, enfim, que é importante, assim, ficar mais junto e evitar, assim, aglomerações, evitar levar criança em shopping, etc., para ficar mais perto, para criar esse laço. É importante, uma doutora teve aqui, disse, Frei, tem que evitar shopping, tem que evitar até igreja, né, de repente assim, porque onde tem muita gente, para construir esse laço, né? Isso procede, doutora? Assim? Eu acredito nisso, Frei, né? Eu acho assim que, como eu falei um pouco antes, as pessoas que fazem parte da família, né? Então, a mãe, a sogra, eu vejo bastante confusão com relação a essas relações familiares, né? Então, a mulher é muito cobrada. Então, e todos com boa intenção, viu?
Não há falta de intenção eu pergunto boa. no sentido de expor a criança, né, em ambientes públicos. Não é por conta de fazer vínculos familiares, porque eu acho que a família é um núcleo, né, indissolúvel, né? E não é não saindo que nós vamos construir uma família sólida. Eu acho que deve, eu sim. lembro que o assunto era um pouco assim, a fragilidade no sentido de infecções, Aí, nesse sentido, né? Nesse exatamente. Sentido, né? Não para unir a família, mas claro. sim com relação a infecções, né? Eu sempre digo que vírus e bactérias, eles não voam, né? Então, eles não voam. Na verdade, nós precisamos de contato para que as infecções surjam, né, nos indivíduos. Então, normalmente são gotículas, né, que são os perdigotos. Então, eu tuço, etc. né? Okay. Então, eu elimino perdigotos que vão, né, atingir um adulto ou uma criança, não é? A mão, Frei, é o grande veículo, né, de transmissão de doenças, seja a mão viral. Que pega, que faz carinho, mas também pode transmitir. Então, vai no shopping com aquele belezinho todo maravilhoso, né? Que elas vestem, né, os meninos e as meninas, né, vão todos maravilhosos passear no shopping. As pessoas veem, quer pôr a mão, quer tocar. Ai, que gracinha, né? E aí põe a mão. Então, imagina, a pessoa acabou de tossir, vai lá, ai, que bonitinho. Aí vou pegar só na mãozinha. Aí o nenê põe a mãozinha na boca, né? Sim. Vulneráveis, frágeis. São muito vulneráveis. Então, a questão é que o sistema imunológico da criança é muito imaturo, né? É um bebê. É um sistema imunológico que precisa se desenvolver. Entendi. Então, você tem um indivíduo fragilizado e sujeito às infecções. Então, a minha orientação é vai numa reunião familiar, não é? Como que você vai na casa, né, do priminho e ninguém vai pegar o bebê, Frei? Então, imagina uma reunião familiar. Mas essa orientação o pai e a mãe tem que ter, né? Tem na que hora ter. de fazer, não é ficar chato, não pega, ninguém pega, etc. Mas assim, qual a orientação que o pai e a mãe poderia passar para o vovô, para a vovó, para o tio, para a titia? Eu sempre digo que o frasco do álcool gel ali. Não tenham vergonha, não é, de falar, olha, e eu sempre fala que foi o pediatra, porque aí eles ficam mais confortáveis, Exato, né? Porque senão o casal... Tem autoridade por trás. Pronto, o casal é tido como, né, olha, eles tiveram chato, nenê, ninguém etc, pode... né? Isso é quase 100%. Entendi. Então eu falo, põe para mim, né? Porque aí fica fácil. Olha, o pediatra falou, né, que o nenê é muito frágil ainda, que o sistema imunológico dele é muito imaturo, então que seria prudente, se tiver criança doente, não fazer, né, a gentileza de não visitar, não é? Chegando, passar um álcool gel na mão, manter um distanciamento, o bebê deve ficar no colo da mãe. Entendi. Então não tem problema visitar, mas aquela história de um pega, outro pega, numa época dessa, por exemplo, Frei, todo mundo está um pouquinho resfriado, não é? E aí a coisa complica, especialmente se tem criança. Né? Acho que é importante, quando a gente visita alguém, a gente faz muito isso, de visitar alguém num hospital, né? Então tem todo um procedimento de lavar as mãos, álcool gel, etc, né? Então, a criança pequena também é a mesma coisa, vai lá, se prepara também, você está pegando alguém, você vai beijar, você vai pegar, apertar, fazer todo o cuti-cuti-cuti, enfim, mas você tem que pensar na criança, você já é protegido, né? Então não adianta chegar com um bafo de cigarro, com um bafo de bebida, não adianta, etc. É a criança que precisa de cuidado, de carinho, de proteção, né, doutora? Né? E eu acho que cabe a nós, quando estamos doentes, não é? Olha, eu quero visitar muito, mas eu estou doente. Exato. Eu vou prejudicar, eu posso prejudicar esse bebê passando para ele esse resfriado que eu estou. Então, adia a visita. Isso, mas às vezes, doutora, assim, o contrário acontece. A pessoa está doente, mas faz questão de ir lá. Então, a mamãe que sabe que essa pessoa está tossindo demais, enfim. Então, é ali que tem que ter o cuidado, né? A pessoa tem que se tocar um pouquinho, tem que ter um bom senso para proteger a criança, né, doutora? E eu acho assim, quando não tem o bom senso, eu digo a elas que tudo a gente pode falar. De novo, com carinho. Né? Minha receita tem sempre carinho. Com carinho a gente pode falar tudo, não é? E se a mamãe fica doente, doutora? Se a mamãe fica doente, está amamentando, como é que tem que ser ali? Ela que pegou um resfriado, está tossindo demais, ou pegou um outro tipo de, sei lá, um vírus, uma bactéria, sei lá, e daí? Vai passar para o leite? Vai transmitir para o leite? Daí? Não. Né? Então, assim, exceto o vírus do HIV, né, que é uma contraindicação, né, absoluta da amamentação, então um resfriado, amamentação normal. O que a gente orienta é o mesmo que a gente fala lá para as visitas, né, mamãe, olha, sempre passa, né, álcool gel sempre nas suas mãos, porque você manipula o nenê muitas vezes, e máscara. A própria mãe? A mãe, Olha, porque ela fica muito próxima do bebê quando ela amamenta. E mesmo que ela se esforce, esse perdigoto, né, essas gotículas de saliva acabam indo para o bebê. Né? E a mão é o grande veículo.
né? Agora, Ficar bastante atento. Doutora, eu vou aproveitar e fazer todas as perguntas. Fica à vontade. Gente, vá fazendo a sua pergunta. Eu estou aqui carente de perguntas para que você tenha a sua resposta, a sua dúvida sanada hoje aqui. De repente, doutora, assim, ok, a criança está amamentando, a criança tem um leitinho. Existe algum processo de higiene ali dessa troca, doutora? Assim, então vão limpar a boquinha do neném, etc. Como é que fica isso? Não, hoje nós não temos essa preocupação. Não tem problema uma vez por dia, mas não há uma necessidade, né? Com relação à mama da mãe, só água, uma limpeza normal, não é? A preocupação que a gente tem são esses acessórios, né? Por exemplo? Um silicone, né? Que, enfim, muito da indústria aí introduziu e que não é necessário, não é recomendado. Então, esses instrumentos que ficam entre a mãe e o bebê é que nos preocupam. Né? Se o bebê está mamando diretamente na mama da mãe, água e só. Né? Nada, inclusive a gente não orienta hidratação, óleos hidratantes, porque esse bico vai ficar amolecido. Entendi. Então a chance de uma fissura, de machucar a mama é maior, né? A senhora tocou um tema que já me veio outra pergunta, não sei se é esse, mas de repente, doutora, assim, muitas mamães fizeram questão estética, alguma cirurgia plástica e colocaram o silicone. Então, lá o silicone. Isso vai prejudicar a amamentação? O que é? Vai ficar a mama um pouquinho mais endurecida porque está lá o silicone, a peça, ou tem que tirar a peça para amamentar? Como é que fica essa relação estética, silicone e amamentação, doutora? Por favor. Nenhum problema, tá? Hoje, nos dias de hoje, né, ou melhor, nos últimos anos, isso felizmente foi sanado, né? Então, uma cirurgia adequada, bem realizada, amamentação normal. No passado, nós tínhamos problemas. Entendi. Porque às vezes seccionava algum ducto, né? E o silicone não era bem posicionado e principalmente isso lesava algumas estruturas essenciais para a amamentação. Mas hoje, né, uma cirurgia adequada transcorre normalmente. Eu quero falar agora, doutora, do delicado, quer dizer, delicado não, onde há amor não há problema, né? Onde há amor não há temor, diz a palavra de Deus assim. Mas, de repente, o maridão começa a reclamar, né? Ela dá mais atenção para a criança, ele começa a sentir que a criança está tirando o lugar dele, que a esposa agora está dedicando mais tempo para a criança, etc. E ele está lá, entendeu? Ele está inconformado com isso, né? Achou um rival ali para ele. E daí, como é que fica essa relação agora, marido e mulher, doutora? Né? Eu costumo dizer para os casais que eles têm que se cuidar bastante, né? Cuidar é uma palavra bem ampla, né? E isso já deve ser comentado e conversado e trabalhado com o casal antes do bebê nascer, né? Então, se esse homem, se esse marido entende o que vai passar na vida deles e que ele não é um rival, ele é fruto do amor deles, claro. Não é? Então, ele veio para somar. Então, eu digo, filho é uma soma. Filho não vem para separar o casal. Não é? Ele vem para somar. Então, nós temos que nos cuidar, porque a mulher, às vezes, ela se depara com situações que ela acaba de uma maneira, né, inocente, sem intenção, mas ela acaba fisicamente tirando ele, né, daquele cenário. Exato. O homem sente muito. Então, eu preciso dizer para ela, então eu digo para ela, olha, né, o Rafael, vamos dar um nome, né? O Rafael nasceu... Foi um projeto de vocês, um projeto de amor que veio para somar a vida de vocês. Mas não esqueça que o Rodrigo ainda existe. O esposo. Isso. Por exemplo, é o Rodrigo, né? Na minha historinha aqui. Claro. Então, olha, Cláudia, por exemplo, é a mãe. Então, Cláudia, o Rodrigo ainda existe. O Rafael chegou. Mas não esqueça que o Rodrigo ainda existe. Então, cuidem, reguem esse relacionamento para que o Rafael venha somar para vocês. Então, eu vou dar um exemplo. Dormir com o filho. Então, isso é muito comum no meu consultório, né? Então, o marido precisa trabalhar no dia seguinte, Frei, e o menino chora. Então, o que o casal decide? A mãe dorme com o nenê e o pai vai lá, não sei para onde, né? Para um quarto, né? Então, na vida, nós temos várias coisas, conflitos, dificuldades, não é? E que nós temos que aprender juntos a solucionar. Entendi. Afinal, nós não ficamos grávidos. Nós vamos amamentar e vai passar essa fase,
que é o que eu tento. Então, talvez se ele fizer essa parte, né, de marido, de apoio, será que essa criança não amamentaria melhor, essa criança não dormiria melhor? E os dois têm que enfrentar junto, e não separar o pai desse, vamos dizer, né, problema, dessa dificuldade. Ah, ele acorda de 3 em 3 horas, mas isso já era previsto, não é? Que o nenê ia mamar de 3 em 3, não é novidade. Né? Nós temos que saber... Como ela foi, como ele também passou por esse mesmo processo. Exatamente. Né? E quando o casal resolve ter um filho, ele tem que saber que não é um objeto que você liga e desliga, Entendi. Não é, Frei? Criança tem essa fase. Então, nós temos que entrar nessa experiência sabendo... E tudo gira em né? função da criança, né? Sim, mas vai passar. E nós vamos ter saudade dessa fase. Né? Então, eu tento falar, olha, curta essa fase, aproveite essa fase e vocês três vão viver e o casal que tem que resolver isso, no meu ponto de vista. Então, eu acho assim que colocar a sogra, a mãe para dormir, para ajudar, eu acho isso válido, mas eu acho que tem que ser, sabe, coisas pontuais e o casal tem que assumir o que eles... não é? Decidiram. Que maravilha. Então, isso deixa o casal fortalecido, a relação melhor, não é? Quem é Luiz Antônio, Maria Luísa, Lorenzo? Quem é? Quem são? Luiz Antônio é meu esposo. Você está acompanhando, tá? Então, acredito que sim. Com quem eu decidi fazer meus 2 projetos de vida e de amor. A Maria Luísa e o Lorenzo. Que um beijo para ele, Deus abençoe. Parabéns pela mamãe aqui, viu, Maria Luísa? Parabéns, Lorenzo. Deus abençoe vocês aí. E o Luiz Antônio também. E a dona Ana Maria, quem é? É minha mãe. A dona Ana Maria, um beijo para a senhora. Parabéns. Ela certamente, do jeitinho dela, passou tudo isso, né, doutora? Com certeza. A primeira lição de amor e de carinho foi dela. Que maravilha, gente. Depois eu vou perguntar para a doutora, assim, no próximo bloco, se o Luiz Antônio ele foi compreensivo em alguns momentos. Assim, né? Tudo isso e muito mais no próximo bloco aqui do Vídeo Saúde, que vai para o intervalo. Mas antes disso, volta já só para você. Não sai daí, a gente volta.